Vocês já estão vendo o tema aqui. Acho que você conseguiu abaixar um pouquinho só. Boa, acho que está melhor. Fator inflacionário. Alguns já olharam o tema assim, já bateu o olho, e tem gente que está sorrindo, que acho que é por outros motivos, mas tem gente que está brava assim. Eu não acredito. Virada de ano vai falar de inflação, porque essa época do ano acontece todos esses reajustes que a gente tem. Então, como a gente para pensar? Tem muitos pais aqui. Preço de material escolar. Isso é batata, assim. Se você vai comprar um estojo em novembro, e você vai comprar em janeiro custa 3 vezes mais. Para quem anda de ônibus aqui, passagem de ônibus, aumentou o preço. Então já fica com raiva também, tudo por conta de inflação. Preço de restaurante de quilo, ou um lugar que você compra marmita, qualquer lugar. Aumenta o preço também. Muitos reajustes de preço nessa época do ano. Enfim, e tudo que você pensar tem algum reajuste. Assinatura de jornal, de streaming, quase tudo que você para pensar aumenta o valor nesse começo de ano. E a gente vai falar também disso nessa aula de hoje. Então, é isso. Hoje a gente vai pegar esse conceito de inflação e a gente vai tentar fazer uma aplicação em como é que isso relaciona o meu relacionamento com Jesus. Então, espero que seja edificante na vida de vocês, como foi na minha nessas últimas semanas que eu estava preparando a aula. Mas vamos lá, vamos para todo mundo. Tem muita gente que é mais nova aqui, tem os adolescentes, tem os jovens e tem os mais experientes. Vamos orar e aí eu vou começar. Senhor Jesus, Pai, te agradeço por esse momento, que a gente pode estar aqui como corpo para aprender mais de Ti, Pai. Que o Senhor use essa aula, Pai, me use para falar para os meus irmãos aqui sobre o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Que a gente possa ser edificado aqui hoje e possa fazer diferença na nossa vida e no nosso ano de 2025. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Vamos começar a colocar todo mundo na mesma página de conhecimento. O que é inflação? Eu coloquei acho que dá para todo mundo ler, né? Mas vamos lá. Eu coloquei uma definição clássica de livros de economia aqui. Inflação é o aumento geral nos preços de bens e serviços em uma economia. Tranquilo. Mas agora, para a gente entender melhor esse conceito, eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, um clássico, cesta básica. Eu estou colocando aqui 1994 contra o final de 2024. E vamos lá. Uma cesta básica em 1994 custava R$ 67. O que, se a gente faz a conta assim para trazer a valor presente, o quanto aquela mesma cesta custaria nos dias de hoje, seria R$ 554. Só que quando a gente vai no mercado ou a gente vai fazer uma doação, a gente vai olhar o preço da cesta básica é R$ 826. Então aumentou bastante o preço, assim, mesmo se a gente corrigir o preço da cesta básica lá de trás para os dias de hoje, a cesta básica encareceu bastante, encareceu quase R$ 300. Oi? Cesta básica, enfim. Tá, vamos para o próximo exemplo. Gasolina. Eu sei que isso aqui vai muito no coração de muitos aqui. Gasolina, em 1994, custava 55 centavos o litro. Parece pouco, mas quando a gente faz a conta para trazer a valores de hoje, a gente vê que na verdade não era tão barato. Se a gente traz para valores de hoje, assim, aqueles 55 centavos de 1994, hoje representam R$ 4,00, que é um preço caro de gasolina. Mas quando a gente vai abastecer o nosso carro no posto, a gasolina tá aqui em São Paulo. R$ 6,00, ou no final do ano passado, R$ 5,90, R$ 7, verdade. Então, aí aumentou bastante, né? Então, mesmo se a gente faz a conta corrigindo, tá quase R$ 2,00 mais caro hoje do que deveria ser, né? Se fosse a mesma gasolina de 1994. Próximo exemplo. CD. Esse aqui eu acho que é um exemplo que ninguém esperava. Mas uma unidade de CD, aquele CD que a gente usa para gravar, que usava para gravar, né? Hoje ninguém mais usa CD. Que é para gravar música, gravar alguma coisa de computador. E uma unidade de CD em 1994 custava... Em 97, aqui mudou a referência. Custava R$ 17,00, um CD. Hoje,
E quando a gente faz a conta, né, aqueles R$ 17 em 1997 representa hoje R$ 177. É bem caro para um preço de um CD. Mas quando a gente vai na papelaria, em alguma loja, a gente vai comprar um CD hoje, custa... É difícil de encontrar. E se você encontra, custa R$ 1, R$ 1,25, custa bem baratinho. Mas, algum de vocês pode estar pensando, Monas, mas aí também, né? Olha esse exemplo. A gente vai falar disso, né? Ninguém usa mais CD hoje. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas é para gerar esse sentimento, né? Não parece justa essa comparação. E o próximo? O preço de um escravo. As datas de referência, né? Deixa eu comentar um pouco sobre elas. 1491 a.C. Isso aqui é aproximado, mas é a época aproximada que o povo sai do Egito e eles após os 3 meses quando eles estão no êxodo, eles chegam no Sinai e Moisés recebe a lei. Naquela época, o preço de um escravo, quando a gente lê lá em Êxodo 21, que era o preço de um boi, né? Se o boi chifrasse um escravo e aquele escravo viesse a morrer, ele tinha que ser ressarcido em 30 ciclos de prata. Então, esse era o preço de um escravo, 30 ciclos de prata. E em Mateus, quando Jesus é traído por Judas, qual é o preço? 30 moedas de prata. Quando a gente lê em Mateus 26. Alguns comentários aqui, né? Primeiro, de 1491 a.C. até 33 depois de Cristo, passou muito tempo. Mas o preço aqui continua o mesmo. Isso aqui é coincidência? Não. Eu não vou comentar todas essas coincidências hoje, mas primeiro falando da parte de economia. Monas, mas 30 ciclos de prata equivale a 30 moedas de prata? Sim, nesse caso equivale. Por quê? O que era uma moeda lá no tempo de Moisés e até o período do exílio? Uma moeda era só um pedaço de metal redondinho que tinha algum peso de prata. Era quase 100% puro de prata, mas era um pedaço redondo de metal e aquilo era a moeda, né? O valor da moeda era o peso da moeda, era literalmente aquilo. Em 33 depois de Cristo, também não mudou muito assim. O valor da moeda também estava relacionado à própria moeda. Então, quando a gente pegava uma moeda daquela época, na época de Moisés, e compara com uma moeda de Jesus, elas têm a mesma quantidade de prata, elas tinham o mesmo valor, elas compravam as mesmas coisas. Mas tinha algumas diferenças, tinha. Que nem eu comentei, a moeda do tempo de Moisés era só um pedaço redondo de metal. Isso, as moedas em geral, né? Não só daquela região, mas de quase todo mundo. Era um pedaço redondo de metal com algum valor de prata embutido naquele metal. Então, aquilo era a moeda. Já no tempo de Jesus, era o mesmo pedaço de metal, só que agora tinha uma coisa cunhada. No tempo de Jesus, a moeda estava cunhada. No caso, lá na época de Jesus, a gente tinha o cunho do Império Romano, que era o império que estava ali e tal. Então tinha moeda de César, moeda de gente de antes, de gente de depois. Então era isso. A cunhagem de moedas começou só depois do período do exílio. Então, pensando no caso do povo de Israel, a gente teve muita coisa da época de Moisés até o exílio. A gente teve a formação de Israel, teve Reino do Norte, Reino do Sul, teve exílio de um pedaço, depois exílio de todo mundo. Então, aconteceu bastante coisa, mas só depois do período que voltaram do exílio, começou a ter cunhagem nas moedas. Então, acho que curiosidades, né? Mas ainda assim, voltando para comentar, né? A gente tem aqui 30 moedas de prata em 1490 a.C. e 30 moedas de prata depois de Cristo, né? Quando Jesus é traído. Então, é o mesmo preço. E isso assusta, né? Porque quando a gente vai comparar assim, tomate ou qualquer coisa que vai no mercado, de um ano para o outro já mudou o preço. Mas aqui não, passou 1.400 anos, é o mesmo preço. Coincidência? Também não é coincidência, mas assim, eu vou falar só da parte econômica, mas a parte bíblica, acho que só fazer um gancho com a nossa escola dominical desse semestre, ainda não pode revelar o tema, né? Não, eu não vou revelar o tema, então. Mas em alguma das aulas, tu vai só levantar a bola aqui. Isso de ser o mesmo preço aqui e estar relacionado com Jesus, não é coincidência. Não só da parte econômica, mas também não é coincidência. Bom, tá bom, eu já dei alguns exemplos de inflação aqui.
Então, a gente vê que algumas coisas aumentaram de preço, a gente sabe que a inflação afeta as nossas vidas, com o preço de assinatura, o preço de um monte de coisa, cesta básica, gasolina e tudo. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, eu trouxe o exemplo do CD aqui. O CD é uma coisa que caiu de preço, mas teve inflação sobre o preço do CD também. Então, acho que só para a gente ter o cuidado, né? Inflação é o aumento geral de preços na economia, mas a gente tem que olhar com cuidado, tanto para o componente da moeda, como para o componente do valor daquele bem. E a gente vai voltar para falar do CD e do escravo ainda. Mas antes, já que eu falei de moeda e falei de valor, vamos aprofundar no tema valor. Deixa eu só virar aqui para não me perder. Então, quando a gente está falando de valor, o valor, o que é uma valorização ou uma desvalorização? Outra definição de livro de economia aqui. É o processo pelo qual o valor intrínseco de um ativo ou bem varia devido a espectros de fatores, incluindo as mudanças na demanda, qualidade, exclusividade e produção. Então vamos parar para pensar. Eu vou recapitular os exemplos que eu trouxe ali no começo. A cesta básica. A cesta básica, 1 quilo de arroz é 1 quilo de arroz. Ele alimenta a gente da mesma forma, em 1994 e agora em 2024. Então, e por que a cesta básica aumentou tanto de preço? Talvez por conta de demanda ou de uma qualidade. Vai que o arroz hoje é melhor do que o arroz de 1994. Eu não sei, a gente não vai entrar nesses pormenores, mas é um exemplo, assim. Ali não foi só o efeito da moeda que fez a cesta básica ficar mais cara, mas também é um jeito que a gente percebe o valor na cesta básica. Então, fez ficar mais caro. Quando a gente vai para o preço do CD, teve inflação no preço do CD. Só que quando a gente olha para o CD, ninguém usa mais CD hoje. Vamos ser sinceros. Então, é um problema de demanda, assim. A demanda fez o preço daquele CD cair. Porque vamos pensar em substitutos, né? Coisas que afetam a demanda. São os bens substitutos que a gente chama na economia. Então, por que a gente não usa mais CD hoje? Porque hoje ninguém mais... Veio o pendrive depois. Aí veio os cartões de memória. E veio o armazenamento na nuvem. Então, ninguém usa mais CD. Hoje acho que a maioria dos computadores aqui nem tem mais o leitor de CD. Então, é um motivo, né? Também é um negócio de produção. Por que eu vou ter um CD se ele não tem... Por que eu vou comprar um CD se ele não tem mais onde usar CD também? Então fez o preço do CD despencar. Quando a gente vai para o escravo é um caso curioso, porque não teve nenhuma influência do fator da inflação, assim, na mudança da moeda no preço do escravo, e também não teve a mudança no valor do escravo. O valor que o escravo tinha na época de Moisés era o mesmo da época de Jesus ali. Então, esse é um caso curioso, né? Que nenhum dos componentes alterou. E o valor do escravo era o mesmo. E, dando mais um exemplo aqui, eu coloquei um lápis aqui. Não é à toa. O lápis, o que o lápis está fazendo aqui? O lápis é um caso curioso também. Tem microfone rolando por aí? Ou não? Eu que tenho que fazer o microfone rolar. Vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Pode ser para o amigo Elton, que está com o microfone na mão. Elton, eu vou ser bonzinho. Quando você estava na faculdade... Não, no colégio, vamos no colégio. Quanto custava um lápis? Pode ser em cruzeiro o preço. Nossa. 10 centavos? Calma. 10 centavos, tá bom. Vamos perguntar para o Marcos Cassoli. Contos de réis. Quanto custava, Cassoli? Oi? Usava lapiseira. É diferente, diferenciado, né? Alguém que... Agora eu quero um adolescente. Quanto custa um lápis hoje na papelaria do colégio? Se é que vocês compram. R$6? Um lápis? 2? Tá bom. R$2.
Peraí, vamos voltar. Fala, Pada. É verdade, adolescente não usa mais lápis, é verdade. Mas enfim, o lápis. O lápis, seja nos tempos do Elton ou dos tempos da Elisa, o lápis ele custa muito pouco. Tudo bem que R$6 é muito caro por um lápis, né? Mas vamos lá. R$6 representa uma fração muito pequena da nossa renda como um todo, assim, dependendo do nosso cenário. Custa pouco. Então, quando a gente vai pensar no lápis, ele é um caso curioso de valorização e desvalorização. Por quê? Seja em 1994 ou em 2024, o lápis, ele proporcionalmente, ele representa a mesma coisa, assim, em termos de dinheiro. Mas o lápis, quando a gente para pensar, o lápis, principalmente naquele pedacinho ali de produção, o lápis é difícil, porque alguém aqui, na sinceridade, alguém aqui é capaz de fazer um lápis? Ninguém é capaz de fazer um lápis. Porque até onde eu sei, né? Os lápis, vamos pensar no lápis comum, com a borrachinha em cima, com o grafite dentro do lápis. O lápis, vamos pensar, a borracha. A borracha que coloca lá em cima do lápis. É uma borracha que era de uma árvore aqui do Brasil, que foi para a Ásia, e a gente importa essa borracha para cá. Então, já não dá para fazer, porque... talvez até dê, né? Se você tiver árvore na sua casa, você conseguir extrair o extrato ali e fazer a borracha, tá bom, você até consegue fazer a borracha. Ou faz com miolo de pão também. Pode improvisar. Mas a madeira do lápis... Cara, a maioria dos lápis, assim, eu fui pesquisar essa informação. A maioria dos lápis, ela é feita com uma madeira que vem dos Estados Unidos. É uma madeira produzida lá e ela vai para muitos cantos do mundo. Então, já fica também um pouco mais difícil. Você pode até tentar improvisar com uma madeira. Pode. O grafite que vai no lápis. Aí já é mais difícil, né? Porque além de você conseguir o acesso ao minério do grafite, você tem que saber como é que você coloca naquele cilindrinho ali. E o mais difícil, como é que você coloca aquele cilindro dentro da madeira? Então, é muito difícil. Quando a gente para pensar do lado da produção, um lápis, ele tem muita tecnologia embutida assim na hora de produzir. E mesmo assim, ele custa uma fração muito pequena da nossa renda. Ele tem um valor baixo monetário, mas... Aqui, eu imagino, assim, muitos de vocês estudaram e conseguiram avançar bastante. O lápis, o valor pessoal dele é gigantesco, né? Tem muita gente que tem aqui aquela caneta de estimação, o lápis de estimação, que acompanhou você durante muito tempo nos estudos e tal. Tem valor. Oi? Espera aí, só um minuto, Magda, para o microfone. Estou vendo aqui, pesquisei aqui, tá? O lápis preto mais barato, R$1,80. E tem o mais caro, R$1,90. Só que aqui tem o lápis mais caro do mundo, pertence a uma coleção da Faber-Castell e custa mais de 25 mil. Mas por quê? É um apontador, é um item que vem com a borracha integrada, os dois suportes feitos de ouro branco. Nossa. O apontador levou uma coroa decorada com 3 diamantes. São os mais caros. Bom, tá acessível, né? Mas vamos lá. E na Bíblia, a gente tem exemplo de valorização e desvalorização? Vamos ver. Vamos para a Bíblia. Vamos lá para 1 Reis 10. Eu separei alguns versículos, mas a gente vai ler o pedacinho todo, do 21 até o 27. E eu vou pedir para alguém ler, alguém que está com o microfone aí ler. Primeira Reis 10, a gente vai ler do 14 até o 27. Vai. Todas as taças Aqui eu coloquei só 3 versículos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Sem contar a língua adicional proveniente dos mercadores e comerciantes dos mesmos reis da Arábia e dos governadores do país. Fez o rei Salomão 200 papéis de ouro padrinho, 605 de ouro muito pesado para cada papel.
Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais um grande trono de marfim cobrido de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono ao alto era redondo, e ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também, 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em muitos tempos. Todas as peças de que se servia o rei, taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa e do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Porque o rei tinha no mar uma frota de taças, com as naus de Irã, de 3 em 3 anos, voltavam uma frota de taças, trazendo ouro, prata, marfim e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos que distribuíam as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros em abundância, como sicômoros, ouros que estavam nas planícies. Boa. Obrigado, Padre. Obrigado, pessoal que leu. Então, vamos lá. Voltando, se a gente conseguir voltar para o slide. Boa. Foi. Eu destaquei 3 versículos aqui, mas no final, o que eu queria falar, nesse pedacinho que a gente leu aqui, a gente tem valorização e desvalorização na Bíblia. Nessa passagem que a gente leu, dá para citar várias coisas, mas o que eu queria destacar aqui, só para ficar mais ilustrativo, é a própria prata, né? Que a gente falou do começo das moedas de prata, mas falando da prata aqui, dos objetos de prata também. Em Jerusalém, durante o reinado de Salomão, tinha tanta prata, que nem a gente lê no finalzinho do versículo 21, não se dava estimação nenhuma à prata. Era muito, muito. Tanto, e o versículo 22, mas de onde vem toda essa prata, né? Ele vinha de muitas negociações, a gente pode capturar de outros versículos aqui, um pouco mais para trás na história de Reis, mas assim, o principal produtor de prata no mundo, que na época para todo mundo ali, era o fim do mundo, assim, para o povo de Israel que estava ali, era o fim do mundo, que era Tarsis, né, na Espanha. Ali era um grande lugar que produzia muita prata, tanto que depois eles vieram para outros lugares procurar esses metais também, mas eles produziam muita prata naquela época. E Salomão, ele trazia frotas de navio carregado desses metais. Ele trazia, ao ponto que começou a ficar sem valor nenhum. Era tanta prata que não valia nada, assim, nem a taça na casa dele era de prata. Tudo era de metal. Então, se a gente for parar para pensar, assim, fazendo um paralelo, assim, eu quase fiz isso hoje. Então, o que eu ia fazer hoje? Eu ia pedir para desligar o ar-condicionado hoje e ia trazer uma garrafa de água bem gelada, que sabe, com a garrafa suando. Por quê? Se tivesse muito calor hoje sem o ar-condicionado, essa água gelada aqui suando ia ter um valor único. Porque, nossa, está muito quente, eu preciso muito de uma água gelada. Mas à medida que... imagine que eu não tenho uma garrafa de água gelada aqui. Eu tenho, na verdade, eu trago uma geladeira aqui para cá. Eu tenho água gelada para todo mundo. Já perde um pouco o valor, assim. Não é aquela, nossa, eu quero aquela água gelada. Tem água gelada para todo mundo. É como se fosse mais ou menos aqui, fazendo um paralelo com a prata durante o reinado de Salomão. Muita prata e tanto que perdeu o valor. Mas perdeu o valor, esse parênteses é importante, perdeu o valor dentro do reinado dele ali.
Mas para quem estava de fora, era muito importante. Pelo menos o pessoal ali, o pessoal de Hirão, o rei de Hirão, que ele trazia as coisas para cá, ele enriqueceu muito nessa época, né? Porque tudo tinha um valor. E para quem dos reinos de fora, eles começavam, o versículo 27 destaca isso, né? Até em outros textos, né? Quando a gente vai ver a rainha de Sabá visitando, e o fato de Salomão ter virado um consultor internacional quase para outros reinos ali. As pessoas de fora, elas enxergavam o valor do reino de Jerusalém ali. Então, por mais que a prata como metal tivesse desvalorizada dentro do reinado, ela era muito valorizada por quem estava fora do reinado de Salomão. Então, o versículo 27. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como sicômoros que estão nas planícies. Então, tinha muita prata. Mas, tá bom. Foi. Esse aqui. Só para terminar de comentar, esqueci disso aqui. Moço, como é que você sabe que tinha tanta prata em Tarsis, né, na parte de Tarsis? A Bíblia fala, quando a gente não precisa abrir, né, mas lá em Jeremias, Ezequiel, fala que lá Tarsis era um lugar que tinha muita prata, que eles ofertavam para muitos lugares do mundo. E nessa época de Salomão, quase toda a prata ia para Salomão. Mas beleza. Eu trouxe aqui 2 conceitos, né? A gente falou de inflação e eu falei de valorização também. Só que a aula de hoje, eu sinto informar, ou talvez para alguns que estejam mais felizes, não é exatamente sobre isso. Eu queria pegar só os conceitos de inflação e valorização para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre fator inflacionário da idolatria. A gente vai falar de idolatria agora. Por quê? Eu estava lendo um livro que muitos de vocês conhecem esse livro. É um livrinho pequenininho chamado Fator Melquisedeque. E quando eu estava lendo esse livro, essa frase me chamou a atenção. Eu já queria fazer uma aula sobre esse tema mais ou menos, mas quando eu vi essa frase, falei, nossa, é isso. Eu vou ler aqui pra gente. A idolatria, por sua própria natureza, carrega em si um fator inflacionário. Uma vez que os homens rejeitem o Deus único, onisciente, onipotente e onipresente, preferindo ídolos, eles finalmente descobrem, para sua frustração, que um número infindável de ídolos é necessário para preencher o espaço deixado pelo Deus verdadeiro. Então, eu precisava trazer o conceito de inflação aqui para a gente falar sobre isso, né? O fator inflacionário da idolatria. Bonito de falar, né? Mas vamos tentar entender. E para entender, eu vou trazer um exemplo que o próprio livro traz para a gente. E a gente consegue também ver ele depois na Bíblia. Vamos primeiro te falar dessa história. O livro do Fator Melquisedeque, ele começa citando esse conto, que tem, não sei se é um conto na verdade, mas essa história que tem nesse livrinho do século 3 depois de Cristo. Então tinha um filósofo chamado Epimênides, ele era cretense, né? Ele era da ilha de Creta. E em Atenas, onde se passa o plot dessa história aqui, em Atenas estava tendo uma praga que estava assolando todo mundo. E aí eles estavam tentando, assim, o conselho de filósofos todos reunidos, como é que a gente vai resolver essa praga? A gente tem que falar com o Deus X, Deus Y, um monte de coisa. E eles não conseguiam resolver. E até que um deles, tem um cara lá em Creta chamado Epimênides, que a gente tem que chamar ele. Eles chamam Epimênides, e ele chega em Atenas, e quando ele chega em Atenas, ele começa ele vê a situação e ele vai falar com o conselho, assim, ele chega, o que a história conta pra gente, né? Ele chega numa tarde, assim, ele conversa rapidinho com o pessoal do conselho, assim, para amanhã eu preciso do seguinte, eu preciso de um rebanho de ovelhas, umas de pelagem clara, outras de pelagem escura, e eu preciso que elas estejam famintas amanhã, famintas. Então, tá bom. Ele pega essas ovelhas, aí no dia seguinte, ele logo pela manhã, primeira coisa pela manhã, ele pega as ovelhas e solta no campo. E ele dá instrução para as pessoas ali. Essas ovelhas aqui, elas estão famintas, né? A primeira coisa que elas vão querer fazer é comer. Mas as ovelhas que elas não comerem, as ovelhas conforme as ovelhas que caminharem, sentarem e descansarem, eu quero que vocês marquem os lugares dessas ovelhas. E nesses lugares a gente vai selecionar essas ovelhas, a gente vai sacrificar essas ovelhas, e nesses lugares a gente vai colocar altares. Então tá bom.
ele fez o experimento, né? E tava todos os filósofos, eles estavam assim, nossa, será que vai dar certo as ovelhas? Animal, né? Vão sair comendo tudo. Vai comer a grama, vai comer tudo que vê pela frente. Mas conforme ele foi soltando as ovelhas, muitas delas foram comendo, assim, elas comiam. Então, aquela ali já não precisa ficar mais olhando. A outra ovelha de pelagem mais escura, ela comeu também, não vou ficar mais olhando. Só que aí foi passando o tempo e algumas ovelhas que eles soltaram realmente não comeram. Elas andaram um pouco, sentaram e descansaram. E eles já ficaram todo mundo surpreso. Nisso, eles marcam os lugares. Essa ovelha estava aqui, essa ovelha estava aqui, essa ovelha estava aqui. Eles pegam as ovelhas, sacrificam as ovelhas e eles fazem os altares. E eles colocam... E aí as pessoas perguntam para Epimênides, o que a gente vai colocar, o que a gente vai cravar nessa pedra? Aí ele coloca assim, vamos colocar ao Deus desconhecido. E agora a gente vai ler, vamos lá para... deixa eu trocar o slide. Isso não deveria ser desconhecido para a gente. Vamos lá para Atos. Atos 19. 19 não, 17, desculpa. Atos. Aí quem tiver com o microfone pode ler para a gente, por favor. A gente vai ler do... Deixa eu só falar. A gente vai ler do 16 ao 28 mesmo. Atos 17, do 16 ao 28. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, que sentava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer este tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Boa. Voltando para o slide, obrigada. Destaquei alguns versículos aqui para a gente discutir. Então, Epimênides, no que a gente leu ali, no livrinho lá, no Fator Melquisedeque, ele destaca assim, que
eles colocaram as pedras com escravado, assim, ao Deus desconhecido, né? Isso com referência a vários contos da época. Quando Paulo está em Atenas, ele... Primeiro, né? Olha o versículo 18. Isso eu acho muito curioso. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e gentios, também na praça todos os dias... esse é o 17, desculpa. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer essa tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Isso aqui chama a atenção. Por quê? Eles estão em Atenas. Atenas, esse aqui foi o que o livro relata ali. Em Atenas, na época, estima-se que tinham 30... Não, esse aqui é de outra fonte, mas enfim. Tinham cerca de 30 mil imagens de ídolos. Então, numa cidade que já está, assim, infestada de ídolo. Tanto que alguns relatos, assim, da época, os relatos que a gente fala sobre a época, falam assim, em Atenas era mais fácil encontrar uma imagem de ídolo, um deus, mais fácil encontrar isso do que encontrar um homem, uma pessoa. E eu acho curioso, né? Porque ele chega aqui no versículo 18, parece pregador de estranhos deuses. Ué, mas esse é estranho depois de 30 mil? Então, isso é curioso. E a lógica de Jesus, ela é perfeita, para que a gente consiga apontar, assim, como é que a gente consegue mostrar para a pessoa que ela está para sair das trevas para ir para a luz. Lá em Atos 26, esse aqui eu leio, a gente entende sobre isso. Eu vou ler rapidinho aqui, Atos 26, 17 e 18. Deixa eu virar aqui. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para que lhe abrires os olhos e os convertedes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, numa cidade que era cheia de ídolo, quando Paulo chega e ele começa a falar de Jesus, as pessoas estranham. Depois de 30 mil ídolos, né? O que a gente está falando antes, do fator inflacionário da idolatria. Um monte de ídolo, mas aí, quando Paulo apresenta Jesus, isso causa estranheza para eles. E que nem a gente leu agora em Atos, né? A lógica de Jesus é perfeita. E ele faz isso para que Paulo tenha alguma forma de abrir os olhos daqueles filósofos ali. E quando a gente chega do versículo 23 até o final do texto, assim, não só até o 28, mas a gente lê até o final, Paulo ele entende, isso aqui é para abrir os olhos. E quando ele vai para o versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, que nem na história que a gente viu, que eu contei agora há pouco. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E o mais curioso é que quando a gente vai lendo ali para o versículo 28, um pouquinho mais para frente, tem algumas frases que Paulo fala que fazem referência a poemas do próprio Epimênides. Então, ele teve uma sacada muito boa assim ao Deus desconhecido. Ele fez ele linkou os pontos e ele anunciou, né, para as pessoas saírem das trevas para a luz. Então ele conseguiu achar uma forma de abrir os olhos daqueles filósofos ali. Próximo exemplo. Vamos lá para Apocalipse. Vamos aproveitar que está todo mundo afiado em Efésios depois do último semestre de escola dominical. Vamos para Apocalipse 2, de 1 a 4. Eu vou ler aqui mesmo, acho que. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio desses 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E agora vamos ler que primeiro amor era esse. Vamos lá para Atos.
Vamos voltar para Atos 19. Eu vou pedir para a gente ler parcelado aqui. Se alguém puder ler Atos 19, do 1 ao 8, depois a gente vai lendo, eu vou comentando. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo: e cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Tá bom. Obrigado, Zé. Nada. Então a gente está lendo aqui. Esse é o primeiro amor mesmo, assim, aquele amor que incendiou a igreja em Éfeso, de sair evangelizando, é aquela intrepidez para pregar o evangelho. Esse era o primeiro amor que a gente lê lá em Apocalipse 2:4. Então, era isso que o anjo que escreve a carta, né, quando Jesus está falando com a igreja de Éfeso, que ele queria que eles voltassem para essa intrepidez de pregar o evangelho. Alguém lê agora do 8 até o... Pode ler do 8 até o 20. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empreendenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos dos espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como os gregos, habitantes e éfesos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos os seus livros e os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que os montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Obrigado. Então, quando a gente vai ler aqui, quando a gente começa a ler esse do 8 até o 11 ali, a gente começa a ver, não só eles tinham intrepidez para pregar o evangelho, mas também, dá até para entender que é quase como se fosse um seminário, né? Eles vão de formar a gente para pregar. E o versículo 11, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E quando a gente vai lendo do 12 até o 20, a gente vai lendo qual que era o contexto em Éfeso antes, né?
um lugar com muitas artes mágicas, com muitos espíritos malignos, muita idolatria. Então, as coisas iam somando. Que a gente viu antes, né? É o fator inflacionário, né? Uma coisa que inflamava ali. E... boa. Então, esse era o contexto, né? E conforme o evangelho era pregado, essas práticas eram abandonadas, que nem a gente lê lá no finalzinho do texto. As práticas... vamos ler, né? É mais fácil. O 19. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, conforme o evangelho era pregado, a idolatria, todos aqueles negócios, eles eram queimados, eles eram abandonados. Esse foi só dar para dois exemplos de como as coisas, a idolatria, ela vai se adicionando. Eu trouxe um gráfico aqui só ilustrativo, assim, não são números reais. Mas assim, quando a gente vai ver aqui de 1491 até 2024, quando a gente pensa assim, os ídolos só vão aumentando. Então, quando a gente pensa lá atrás, o que afligia muito o reino de Israel, de Judá, afligia muito a adoração a Baal. Quando a gente vai para a época de Paulo, 30.000 ídolos em Atenas, só em Atenas. E conforme a gente vai pensando na nossa vida, assim, a gente vai recapitulando, a gente vai pensando, aquelas coisas ainda existem. E tem gente que ainda dá bola para essas coisas. Deuses romanos, deuses gregos, e quando a gente vai... E as coisas vão se somando, né? Quando a gente pensa assim, anos 80, assim, muita coisa de futebol, de música. Quando a gente pensa nos dias de hoje, deve ter 30.000 ídolos só no celular. Então, a idolatria é uma coisa que vai se adicionando, é uma coisa que vai se inflacionando. E vai ficar pior, né? Então, a gente sabe de todas essas coisas, que conforme os anos vão passando, vai ficando mais difícil. Quem é pai aqui, ou quem foi pai recentemente, sabe que quase sempre a primeira conversa que você tem com esses pais é... o que você está esperando para o seu filho, assim? Eu quero muito que o meu filho sirva a Jesus, porque nesse mundo de hoje está difícil. E vai ficando mais difícil, né? Quem é avô aqui já falou pro filho, e o filho já falou pro pai também. Porque isso é verdade, as coisas vão ficando mais difíceis. Vai somando. E um dos motivos é esse também, né? Que, é ídolo em todo lado, assim, as coisas estão ficando mais difíceis. Mas... se a gente olhar da perspectiva de Jesus, as coisas são um pouco diferentes. Jesus, ele tem o valor inestimável, ele é sobre todas as coisas, nada chega perto dele. Por mais que a idolatria seja um negócio que vai se somando, assim, a quantidade de ídolos e tudo, quando a gente coloca isso em perspectiva contra o nosso Senhor Jesus, é muito pequeno. Então, por mais que a gente vive guerra espiritual, com certeza. Mas quando o pastor foi no podcast ano passado para falar também desses assuntos, eu achei muito curioso. Quando eu e a Ana conversou com ele um dia, a gente estava falando desse dia que ele foi no podcast, e aí ele falou, ele exaltou Jesus mais do que ele exaltou qualquer outra coisa lá, porque esse é o melhor jeito de combater ídolos, idolatria e qualquer outro tipo de coisa. Quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, o que tem valor inestimável, o que tem valor sobre todas as coisas, fica muito mais fácil da gente viver nesses dias de hoje. Todo esse medo, toda essa ansiedade que a gente tem, vai esmurecendo, assim. Claro, existe, porque a gente está em guerra espiritual. Só que quando a gente coloca Jesus em perspectiva, todas essas coisas acabam diminuindo. O pastor quer comentar. Não é do podcast, não. Eu gosto muito não é do podcast. desse texto que você pôs, de Atos 19, de 18 em diante. Tem duas coisas aí. Primeiro, 50.000 denários. Em real, nós estamos falando de 3.900.000 reais, que foi para o fogo. Num dia. Então, a idolatria é cara. Isso que é interessante. E Jesus tem um valor inestimável. Mas quando a gente olha para o versículo 20... assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente, né? Quando você abre mão para servir a Jesus, eu achei muito legal a expressão que você usou, né? Esse valor inestimável, ele se torna presente na nossa vida.
e o Evangelho cresce em nós. Uau. E é com isso que a gente vai fechar a nossa aula de hoje. Coloquei 3 versículos aqui, dá para falar muita coisa, mas eu quis destacar esses 3 aqui. E agora podia ser esse 4º também. Mas, lá em Filipenses, o que a gente vê? Como é que a gente sabe que... Falar é fácil, né? Jesus tem um valor inestimável. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia fala pra gente. Ele é um nome que está acima de todo nome. E já que a gente tem tempo, vamos ler, que nunca é ruim de ler. Vamos lá para Filipenses 2, de 9 a 11. Bom, eu vou ler aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o primeiro. Ele é o nome que está acima de todo nome. Segundo, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que nem enquanto vai abrindo ali... já está ali na tela, mas eu vou comentando. A gente viu, a inflação, os ídolos, eles vão se somando, vai inflacionando. Só que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E no mais alto nível, assim, não tem nada que se compare. Então, é isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos ler o texto? Eu fui comentando, esqueci de ler. Bom. Vamos, para a gente fechar também, ele... Só nesse que você leu de Hebreus, como as coisas se desvalorizam, o Senhor Jesus nunca se desvaloriza, né? Ele sempre se mantém. Então o valor dele é inestimável. Ótimo ponto, Rogério. Ótimo ponto mesmo. E para a gente fechar, né? Em Jesus somos mais que vencedores. E vamos ler esse texto também. Em Romanos 8, do 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é a melhor forma de a gente combater essa crescente, assim, meu ídolo para todo lado, um monte de coisa, é Deus grego, é Deus romano, é o jogador, é o futebol, é o time de futebol, é a música, é o celular, é o youtuber, é um monte de coisa. Qual é a melhor ferramenta que a gente tem? É Jesus, porque diante de Jesus, tudo tem um valor muito pequeno, tudo é pequeno diante de Jesus, inclusive os ídolos. Quando a gente coloca Jesus em perspectiva, a gente pode ter segurança que Ele que é o melhor, que nele a gente é mais que vencedor. Então, a aula de hoje era sobre isso. Assim, a gente peguei um conceito diferente para a gente falar desse tema de idolatria, né? Como é que a gente usa isso? Como é que a gente consegue? Como é que a gente usa um conceito como inflação para a gente falar no final do dia que Jesus, ele é sobre todas as coisas, inclusive sobre esses ídolos todos que estão crescendo cada vez mais. E, bom, essa é a aula de hoje. Fala, Dilson. Não, eu só queria fazer, não é observação. Quando eu namorava a Ionice, faz tempo, né? Esse ano nós vamos fazer 43 anos de casado, e quanto tempo de namoro, dá para arredondar 50 anos. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem, quando a gente namorava, eu estava naquela fase ainda de aproximação, de paquera, eu me lembro que eu estava na igreja lá de Monte Alegre, eu era da igreja de Jabaquara, e eu peguei a Bíblia dela, e eu vi que a Eunice gosta, né, de fazer bastante anotações na Bíblia, e tinha lá assim, fala assim, olha, apesar da inflação, o preço do pecado ainda continua o mesmo, que é a morte. E saber que Cristo pagou esse preço, né? Então, o que me achou, e isso nunca saiu da minha mente, né? Que apesar da inflação, o preço do pecado ainda continua o mesmo, né? Que é a morte. Perfeito. Nossa. O Fábio quer comentar também. Obrigado, Dilson. Ô, Monas, eu gostei muito da sua aula, da forma como você abordou esse tema, né?
Às vezes as pessoas elas pensam em economia, elas logo faz um link com a moeda, né? E a economia ela é muito mais que isso, né? Na verdade, aí você me corrige se eu estiver errado, tá, Mona? Mas a economia é o estudo de um comportamento de uma sociedade, que, óbvio, vai refletir na moeda, né? Então, é nada mais do que comportamento, né? Então, como você mesmo falou, né, existem muitos ídolos. Eu vejo uma sociedade muito consumista, né, de alto consumo, né? Então, eu gosto de assistir programas esportivos, e a palavra que você mais ouve é ídolo, né? Como o pastor falou, o preço da idolatria ele é alto. É só você pegar o valor de um atleta profissional, entendeu? Então, assim, eu vejo que é muito mais o nosso comportamento, né, com as bases que a gente tem cristã, que é isso que pode causar um efeito na sociedade, né? A Bíblia ela nos ensina como nos comportar, né? Então, eu vejo dessa forma, tá? Eu gostei muito da sua aula. Obrigado, Fabinho, mas a ideia é exatamente essa, né? Da gente não só... Eu peguei um conceito de economia e, realmente, que nem você falou, não é só sobre moeda, é como as coisas se refletem. Eu peguei esse reflexo aqui só para a gente ilustrar esse conceito que eu vi no livro. Mais algum comentário? Não? Então, acho que a gente pode orar para terminar, almoçar um pouquinho mais cedo, então vamos lá.